Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo traz para você, telespectador, um assunto que é cheio de tabu, mas no nosso programa Agenda Médica a gente abordou ele da forma mais confortável possível. Por isso, a doutora Ana Virgínia, que é ginecologista e sexóloga, fala um pouquinho pra gente sobre sexo e sexualidade. E mais, para falar pra gente sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o cardiologista Dr. Daniel Janquizuki tira nossas dúvidas. E no nosso quadro Saúde Bucal, o Dr. Eduardo Sera fala um pouquinho pra gente sobre o mau hálito, sobre cárie e higienização bucal. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o Medprev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Bom dia! E você aí de casa sabe a diferença entre sexo e sexualidade? Não? Então nós iremos agora abordar esse assunto sobre as diferenças de sexo e sexualidade, os mitos que envolvem todo esse assunto e sobre a saúde da mulher. E para falar com a gente sobre isso, a doutora Ana Virgínia, que é ginecologista e sexóloga, vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutora Ana Virgínia, bom dia. Bom dia, Maiara. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Doutora Ana Virgínia, vamos iniciar a nossa entrevista. Você nos explicando qual a diferença de sexo e sexualidade. Realmente existe uma diferença grande e que às vezes o homem e a mulher, quando se está diante de uma relação sexual, acha que a relação sexual ela restringe apenas ao sexo, pênis e vagina. Ou seja, não é só relação sexual, pênis e vagina. A sexualidade, ela é muito mais do que isso. É o contato com o outro, é a afetividade, é o carinho, é o diálogo. Então, isso é muito mais amplo. E, às vezes, se eu não tenho um bom diálogo, se eu não tenho aquela comunicação, aquela intimidade, dificilmente eu vou ter um sexo saudável, um sexo prazeroso.
E os mitos, doutora Ana Virgínia? A gente sabe que as mulheres ainda têm receio, homens também, né, de falar sobre o sexo. Isso é verdade? Sim, Mayara. Os mitos ainda existem porque a mulher, ela evoluiu muito profissionalmente, mas quando se fala do ponto de vista sexual, hoje é que a gente ainda já consegue conversar mais sobre a nossa sexualidade. A mulher sempre se sentiu muito retraída, ela não podia dizer o que queria, como queria, que estava com vontade. E quando a gente vai conversar com essa mulher no consultório, que ela nos traz a queixa de que a vida sexual não está boa, que a gente começa a perguntar, vocês conversam, vocês falam, você consegue dizer para ele o que você sente, o que você tem vontade? E aí é nítido quando a mulher diz que tem vergonha, que não sabe o que é que ele vai pensar se ela falar sobre isso. Quando a gente vai falar sobre fantasia sexual, quando a gente vai falar sobre o contato dela com o seu próprio corpo. Então, existe ainda uma dificuldade para a mulher assumir isso, para a mulher aprender, vivenciar mais isso. E quando ela tem essa dificuldade, claro que isso vai repercutir na sua vida sexual. Porque quando a gente começa a conversar e a mostrar para ela que esse conhecimento, esse novo aprendizado é importante, então isso vai ter um resultado também positivo na relação a dois. Em relação ao desejo sexual, doutora Ana Virgínia, é diferente do homem pro da mulher? Bem, o desejo sexual na mulher existe uma diferença, ou seja, a resposta sexual feminina é diferente da resposta sexual masculina. Então a gente percebe que o desejo sexual feminino, no início de um relacionamento, ele é um desejo sexual espontâneo. Sim. À medida que esse relacionamento vai se tornando estável, aquele desejo ele deixa de ser espontâneo e passa a ser responsivo. O que é isso? É que as mulheres, elas relatam que eu não tenho mais aquela vontade, eu não tenho, o meu marido está reclamando que se eu não procuro ele, só ele que me procura. Será que eu estou com algum problema? E a gente esclarece que não existe nenhum problema. É que a resposta sexual feminina é assim. Ou seja, eu deixo de ter o meu desejo sexual espontâneo. Sim. E passo a ter um desejo sexual responsivo, que à medida de acordo com a relação afetiva, conjugal que eu tenho com o meu parceiro, a comunicação que existe, ou seja, para que eu tenha uma resposta sexual, uma relação satisfatória, eu preciso saber se ele está me tratando com carinho, se ele está falando, se ele está me provocando. Tudo isso são fatores que vão influenciar, né? Responder de forma positiva na hora da relação. Então, doutora Ana Virgínia, pode ser essa diferença, então, que justifica, vamos falar assim, quando o relacionamento é de muito tempo, às vezes perder um pouco, diminuir, na verdade, o desejo, o libido, é isso que justifica ou não? Sim, isso que justifica. Mas e aí, Mayara? Quer dizer que eu não tenho mais essa vontade, eu vou ficar de braços cruzados e não vou fazer nada, vou esperar só que o meu parceiro me estimule? Ao mesmo tempo que eu não tenho o desejo sexual espontâneo, mas eu também preciso saber o que é que eu vou fazer para que eu possa estimular esse meu relacionamento. Então, da mesma forma que a gente pensa em ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa dona de casa, eu também preciso pensar numa maneira de ser uma boa amante. Então, o que é que eu estou fazendo para cultivar aquele meu relacionamento? Eu estou pensando em sexo? Eu estou pensando em qual o momento que a gente vai se encontrar, quando que a gente vai fazer um momento nosso? Então, a mulher, ela pensa muito pouco em sexo. Então, o fato de eu pensar pouco, aquilo que eu não estou acostumada a pensar, que eu não me preocupo, consequentemente, eu também não vou ter uma boa praticidade. Sim. Então, o que eu oriento para as minhas pacientes quando me procuram sobre isso é exatamente de questionar quantas horas, qual o momento que você dedica à sua vida sexual, que momento que você tira para isso. E quando a gente vai ver, são pouquíssimos momentos que essa mulher está pensando. Às vezes ela vai no consultório buscar o quê? Será que não tem nenhuma medicação para melhorar o meu desejo? Estimular, né? Onde nós sabemos que o desejo sexual, ele está
dentro do meu cérebro, são os meus pensamentos. Então, se eu não penso em sexo, se eu não estou investindo na minha relação a dois, não vai ter receita milagrosa para isso. E sobre o desejo sexual, doutora Ana Virgínia, que você comentou, ele é visível? Tem como o parceiro perceber na parceira que ela está com desejo? Não, desejo sexual é algo subjetivo. Tanto é que durante muito tempo as mulheres fingiam ter prazer, porque era importante para o homem saber se estava satisfazendo ela. E quantas vezes essa mulher fingia ter prazer, depois, quando tinha a oportunidade de estar conversando com alguém de sua confiança, chorava por isso, era algo que não estava sendo satisfatório para ela, mas ela também tinha medo de comentar, de conversar com o seu parceiro sobre isso. E uma coisa importante é a gente saber que o desejo sexual é diferente ou seja, o prazer sexual é diferente de orgasmo. Às vezes essa mulher está buscando o quê? Mas eu queria chegar ao orgasmo e eu não consigo. E ela está tão focada naquele orgasmo que ela esquece de vivenciar aquele momento da relação. Né? Porque o prazer sexual é muito mais amplo do que o orgasmo. Então, nós, mulheres, nem sempre a gente chega ao orgasmo, mas nem por isso quer dizer que eu não tenha uma satisfação sexual. Sim. Em relação ao desejo espontâneo, então, doutora Ana Virgínia, quando que a mulher, em geral, tem esse desejo? O que é que a gente observa? Aquela mulher que está no início da relação, ela relata que eu posso estar aqui conversando com você, depois eu sei que eu vou ter que fazer almoço, mas se eu sei que depois do almoço eu vou ter um encontro com aquela pessoa que eu estou interessada, não tem cansaço, não tem nada que me faça desistir disso. Sim. Então, eu vou atrás, eu não tenho nenhuma justificativa para não, porque o meu desejo ele está bem estimulado. Depois que você já tem uma relação estável, isso muda. Quais são os outros 2 momentos que você observa que vem um estímulo desse desejo espontâneo? Quando você está diante de uma situação difícil, às vezes você brigou, às vezes você acha que vai perder o seu parceiro, entendeu? Ou num momento em que você tem um estímulo maior, você percebe que ele não está tendo essa busca, ele não está te buscando. Então, você percebe que aquilo ali também vai te dar um desejo maior. Um estímulo maior, né? Doutora Ana Virgínia, quero convidá-la para continuar conosco, porque esse tema é muito rico de informações. Ok, Mayara. Voltarei sim. Agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no próximo bloco a gente tem muito mais. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro. Atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa. Salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino, somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Matriz Office. Tudo o que você deseja para o seu escritório. Design avançado. Mobiliário confortável, prático e durável. Fabricado conforme normas ABNT e Metro.
Atendimento diferenciado Matriz Office. Consultoras especializadas, ergonomistas e arquitetas criam e executam o projeto do seu escritório. Matriz Office. Soluções inteligentes. 3225-5700. Clínica Santi Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, antiga quadra 21. Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. Estamos de volta e dando continuidade ao nosso assunto sobre sexo e sexualidade com a doutora Ana Virgínia, que é ginecologista e sexóloga. Doutora Ana Virgínia, nós encerramos o bloco anterior falando sobre o desejo sexual. Eu queria que você falasse pra gente, então, quais os problemas do desejo sexual, o que pode acontecer? Então, Mayara, o desejo sexual na mulher é diferente do desejo sexual no homem. O homem, ele é muito mais objetivo. A própria cultura o ensinou dessa maneira. O homem, ele sempre vai, procura o que ele quer, ele não tem medo, ele não tem vergonha. É mais a mulher direto, não, né? Ele é objetivo, entendeu? Então ele não tem, digamos assim, como a gente nordestina, a gente fala, ele não tem arrudeio, então ele vai atrás. A mulher não, a mulher, ela precisa sempre ter aquela confiança, aquela intimidade para saber se ela pode se expressar. E muitas vezes ela ainda tem essa dificuldade de dizer o que ela quer. Ainda mais que o desejo, não tem como olhar para você e dizer que você está com desejo. Sim. Então, o desejo é algo que eu preciso expressar. Então, a gente só percebe ele se você falar para o outro. Se essa mulher não tem uma boa intimidade, se não existe aquele diálogo que nós sabemos que é o diálogo, a comunicação, que é o alicerce de uma relação satisfatória. Se não existe isso, com certeza, como que eu vou poder expressar para o outro que eu estou com vontade, que eu estou querendo? Então, a maioria das vezes, quando essa mulher nos procura, que a gente esclarece para ela que não existe nenhuma nenhuma doença, nada, porque a mulher chega às vezes até dizer que está fria, que o marido dela está achando que ela não tem mais interesse por ele. E o homem, muitas vezes, por não conhecer a situação, acha isso. Será que ela está interessada por outro? Às vezes, realmente, né, doutora Ana Virgínia, acha que a mulher está com interesse em outro, ou já está traindo, né? E, infelizmente, não sabe separar a situação. Exatamente. Por quê? Se você não se comunica, se você não se conhece, porque às vezes nem esse homem nem essa mulher sabe como se dá essa resposta. Sim. Então, quando essa mulher me procura, é importante que venha o seu companheiro também, que a gente possa fazer um aconselhamento sexual, que nesse aconselhamento nós vamos falar sobre a resposta sexual feminina, a resposta sexual masculina, como que se dá o desejo numa relação estável. Então, esclarecer tudo isso para que eles possam reconhecer que eu vou entender melhor essa minha resposta sexual e com isso a gente vai reaprender a nossa vivência da sexualidade a dois. Doutora Ana Virgínia, você falou sobre intimidade, que é algo muito importante para que o sexo seja confortável, seja bom. Eu queria que você falasse pra gente, realmente, a intimidade é o fator principal para ter dentro de uma relação entre casal, aquela coisa boa, confortável e aquela confiança de poder também falar para ele se tá ou não bom? Sim, a intimidade, ela é fundamental numa relação a dois, porque se eu conheço o meu parceiro, primeiro, o sentimento, eu gosto dele, eu tenho tesão por ele. Então, se isso acontece, o próximo passo, eu tenho confiança, eu tenho intimidade, porque se isso existe, e para que isso possa existir, a gente precisa ter uma ligação, a gente precisa ter uma comunicação. Sim.
Então, a partir do momento que existe essa comunicação, a gente pode conversar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas crenças dentro da nossa sexualidade, e isso vai fazer com que eu não sinta vergonha, com que eu possa me expressar. Só que o primeiro passo antes disso, Maiara, é o quê? É essa mulher se conhecer. Às vezes essa mulher ela tem dificuldade inicialmente com ela mesma. Ela tem vergonha do seu corpo, ela não se toca, ela não gosta de ver algumas partes do seu corpo. Sim. Ela, quando vai fazer amor com seu parceiro, eu vou fazer no escuro porque eu tenho vergonha, ele vai ver isso, ele vai ver aquilo. Então, ela precisa primeiro vencer essa barreira de intimidade com ela, primeiramente, para que depois ela possa se sentir à vontade de assumir o seu corpo como ele é, gostar dele, reconhecer quais são as partes que ela vai sentir mais intimidade. Se eu vou sentir mais intimidade tocando a minha mama, se vai ser tocando a minha vulva, se vai ser no meu pescoço. Então isso é importante para que eu possa dizer para o meu parceiro o que eu quero, como eu quero, o que é que eu mais gosto. Porque o homem, às vezes a gente coloca a responsabilidade do meu prazer sexual no meu parceiro. Sim. E não é ele que é responsável por isso. O meu prazer sexual é responsabilidade minha. Eu vou compartilhar isso com ele. E aí é importante que eu me conheça para que eu possa dizer para ele isso. Porque o meu parceiro, ele não tem bola de cristal. Ele não vai adivinhar o que eu quero, o que eu não quero. Sou eu que tenho que dizer isso para ele. E para eu dizer isso para ele, eu preciso saber o que é que eu gosto. Sim. Se eu não me conheço, como que eu vou dizer para ele o que é que eu quero? Então, essa intimidade que nós percebemos que a mulher não tem. Ela precisa se conhecer. A partir do momento em que ela se conhece, ela vai poder compartilhar dessa sua intimidade com o outro. Ok. Doutora Ana Virgínia, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Esse assunto, infelizmente, ainda tem muito tabu, as pessoas têm muito receio, mas eu tenho certeza que as suas informações tiram muitas dúvidas. Obrigada. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no próximo bloco eu estou de volta. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. Ah, o agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e agora no dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E um número muito grande da nossa população é hipertensa. E para falar sobre esse assunto, trouxemos ao nosso programa Agenda Médica o cardiologista Dr. Daniel Jankizuki. Dr. Daniel, bom dia. Bom dia. Dr. Daniel, fala pra gente o que é a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial é um aumento dos níveis pressóricos que a gente apresenta no organismo. O que acontece? A gente tem um nível normal, a gente tem o débito cardíaco, que é quando a gente tem a contratilidade do coração associada à frequência cardíaca e também à resistência vascular periférica. Por diversos motivos genéticos e, na maioria das vezes, você tem um aumento do tônus vascular, o que leva a essas artérias ficarem mais constritas, mais fechadas, e isso aumenta a pressão arterial. Com o passar dos anos, esse aumento pressórico leva à lesão de vários órgãos, por ela realmente diminuir a perfusão desses órgãos.
Então você pode aumentar o tamanho do coração e dar uma disfunção. Você pode levar ao acidente vascular cerebral, que é um derrame, você pode levar ao infarto, você pode levar a uma insuficiência renal, problemas vasculares periféricos, entre outros problemas. Então, na verdade, é um problema de saúde que leva, depois de longa data, em geral, a um problema em vários órgãos. Certo. E quais os fatores, doutor Daniel, pode então facilitar com que a pessoa se torne hipertensa? São várias coisas, né? Então, se você for obeso, se você tiver diversos familiares hipertensos, tipo seus 2 pais são, lembrar que a origem, em 98% dos casos, é genética e é plurigênica, são muitos genes, então dificilmente você escapa. É muito comum quando você tem 2 pais hipertensos e tem 6 filhos, 4, 5 serem, entendeu? É normal. Se você tiver diabetes, se você for sedentário, não fizer exercícios, se você fumar, se você abusar de álcool, abusar de sal, abusar de comidas industrializadas, tudo isso predispõe a você ser hipertenso. E as pessoas, doutor Daniel, acima de 20 anos? Considerada ainda jovens, né? Porque geralmente esse tipo de problema, de doença, acomete as pessoas mais velhas. Elas também podem ser hipertensas, se tornarem hipertensas? Então, Mayara, geralmente é assim. Entre os 20, os 40, 50 anos é onde começam a maioria dos hipertensos. Mais de 80% dos hipertensos começam aí, entendeu? Então, assim, geralmente você passa uma juventude bem e a partir dos 20 anos para frente você começa a desenvolver a hipertensão, né? E mais de 80% vão ficar por aí. Quanto mais idade, maior aumenta a prevalência, mas a maioria começa nessa idade mesmo. Sim. E homem e mulher? Tem distinção de quem pode ser hipertensa ou não? Tanto o homem como a mulher pode se tornar hipertenso? Quanto ao gênero, se é homem ou mulher, não muda, tá? O que muda às vezes é a população. Então, por exemplo, os indígenas são menos hipertensos. Olha só. Entendeu? Os caucasianos são um pouco mais, os negros são mais. Isso também muda até na resposta à medicação, entendeu? Então tem certos tipos de medicação que são mais adequados para negros, mais adequados para brancos, para hispânicos, entendeu? Isso também tem, entendeu? E também muda se você mora na zona rural, mora na zona urbana, o grau de estresse. Então todos esses fatores podem mudar um para o outro? Pode. Por exemplo, tem estudos, vamos falar sobre nós aqui. Se a gente comparar a capital de Palmas com a capital do Rio de Janeiro, né? A gente temos aqui um índice menor que 20% de hipertenso, é muito menor do que no Rio de Janeiro, que é de 22,5%, então uns 18% aqui, uns 22% lá. Olha a diferença. Por nós temos uma capital onde faz mais esporte, mais atividade física, menos estressante do que no Rio. Olha só. E como que eu posso então, doutor Daniel, evitar a hipertensão? Sim, existem certas coisas que são remédios naturais. Então, assim, uma dieta fresca, que a gente fala. Dieta baseada em frutas, verduras, legumes, cereais, carne branca, grelhados, assados, cozidos. Evitar sal o mínimo possível. Evitar fritura. Fazer exercício entre 150 e 300 minutos por semana. Não fumar, não abusar de álcool, não tomar muito mais do que 2 latinhas de cerveja, homem, 1,5 latinha mulher por dia, porque esse número até diminui um pouco a pressão arterial, evitar o estresse, o excesso de trabalho, tudo isso ajuda. Obesidade, se manter num peso normal, um índice de massa corpórea em torno de 25, isso também ajuda. No caso das pessoas hipertensas, quais os tratamentos, doutor Daniel? E tem cura? Então, cura só em 2% dos casos. Quem são esses 2% dos casos? Os que têm causa secundária. São causas endócrinas, são causas, por exemplo, arteriopatia grave. Podemos também ter causa, por exemplo, você ter uma apneia obstrutiva do sono, resolve isso. Tal. Uso de medicação, abuso de anti-inflamatório, abuso de drogas que hoje não vendem mais, mas algumas drogas que é para diminuir o apetite, né? Da saciedade, a gente usa para obesidade, tal. Isso são causas que são tratáveis. Agora, 98% dos casos, ou seja, gente, 98 de 100 pessoas são hipertensos essenciais, né? Olha só. Primeira coisa, mudança de estilo de vida. Dependendo do nível pressórico, se tiver um nível pressórico de 14 por 9, 140 por 90, você pode tentar de 3 a 6 meses, se for jovem. Dieta, exercício, mudança de estilo de vida, evitar estresse, álcool, essas coisas. Certo. Não melhorou, medicação. A maioria da população hipertensa, pegar dos 22, 20, 25% da população, que é mais ou menos isso nas grandes cidades, são hipertensos. 80% deles vão precisar de 2 drogas ou 3 para controlar a pressão. É assim mesmo, não é assim, nossa, mas minha pressão é muito...
Estatística mundial, não é aqui do Brasil. E vinho, doutor Daniel? A gente escuta muito falar que vinho é bom para o coração. A gente está aí falando da hipertensão, que pode dar um aumento para o coração, mas a gente também pode tratar a saúde do coração, é importante. Sim. Vinho, ele realmente é bom? É, assim, numa quantidade pequena. Uma taça de vinho ou 3/4 de taça para a mulher. 2 latinhas de cerveja de 350 ml ou uma latinha e meia para a mulher. Isso é um nível de álcool onde você faz uma vasodilatação, é antioxidante e faz bem para a pressão. Lembrar, gente, eu não estou induzindo ninguém a beber, porque a gente tem que pensar dos outros problemas do álcool, entendeu? Claro. Tem uns problemas psiquiátricos, tem uns problemas de fígado, enfim. Tal. Mas essa quantidade de álcool por dia faz bem para a pressão arterial, inclusive para o coração. E sobre os sintomas, doutor Daniel, a gente no decorrer da entrevista não falou sobre isso. Tem sintomas quem é hipertenso ou não? Muito boa pergunta, mas porque nós temos assim, cada população tem um culpado. No Brasil, o culpado ou é o fígado ou é a pressão arterial. Então, assim, sintomas que são referidos à pressão arterial. Dor de cabeça. Dor de cabeça tem a mesma proporção quem tem pressão arterial elevada, o hipertenso, e quem não tem. Entendeu? Tem um certo tipo de dor de cabeça, que é a nucalgia, dor aqui na nuca, que às vezes tem correlação. Mas em geral isso tem a ver com uma coisa que é muito importante, o estresse. A pessoa com estresse emocional chega no pronto-socorro e não é o local de se fazer o diagnóstico de hipertensão. Porque existe o que mais acontece no pronto-socorro é chegar a pseudocrise hipertensiva. A pressão está muito alta. Mas o paciente não tem o principal. E aí a gente vai falar do que é sintoma de pressão arterial. O que eu tenho que ficar preocupado? Dor no peito com pressão arterial elevada, uma pressão maior que 18 por 11, 180 por 110, para quem não é leigo, tal. Ou até um pouco menos, mas com dor. Você tem que pensar em algumas coisas que matam. Infarto, angina, uma dissecção de aorta, um aneurisma de aorta, né? Perder o movimento de um braço, de uma perna, um derrame, entendeu? Você está grávida, começa a ficar muito inchada, convulsiona, eclâmpsia. Isso são sintomas de hipertensão arterial com emergência hipertensiva, muita falta de ar, um edema agudo, tal. Agora, uma nucalgia, tontura, entendeu? Um mal-estar, náusea, em geral, isso levou a pressão a elevar, entendeu? A hipertensão no consultório é uma doença indolente, ela não tem sintoma. Ela lesa o seu órgão devagarinho, ela vai te comendo por dentro. Ela vai lesando, ela vai isquemiando, ela vai deixando de levar sangue porque está tudo constrito para o rim, para o coração, para o cérebro. E o que acontece? Vai lesando. Então, com o tempo você tem um derrame, com o tempo você tem um infarto, com o tempo seu coração dilata, porque ele tem que ficar vencendo aquela vasoconstrição, e aí aquela sobrecarga vai dilatando, e aí vai perdendo a função. O rim vai isquemiando e vai perdendo função, não filtra mais. Então, você vai ter sintomas da lesão do órgão. E isso mais de 80% dos pacientes. Entendeu? Então, você achar que você tem que tratar a pressão quando você tiver sintoma, você está errado. Daqui a 10 anos você vai pagar o preço, que geralmente é isso que acontece. Em 10 anos, se você é hipertenso, leve. Em 10 anos você tem lesão. Então, se é hipertenso severo, em 5 anos já tem. Então é muito importante ficar atento, né, aos sintomas. Aí é importante você passar no médico, aquela consultinha de check-up. Às vezes você quer fazer um monte de exame, mas tem que medir a pressão, você tem que ver o colesterol e a glicemia. Isso você tem que ver. Porque a pressão você não está sabendo. Mas se a sua pressão tiver 16 por 10, você fica lá 10 anos sem sentir nada. Quando vai ter... Ok, doutor Daniel, muito obrigada por estar no nosso programa Agenda Médica. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado de novo. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no próximo bloco nós voltamos com o quadro Saúde Bucal. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca,
instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. Itepac Porto. Com você em cada conquista. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Estamos de volta e para o nosso quadro Saúde Bucal, vamos agora falar com o dentista, o Dr. Eduardo Sera. Dr. Eduardo, bom dia. Bom dia, Mayara. Dr. Eduardo, eu queria que você falasse pra gente sobre cárie. É muito comum, infelizmente, é tratado como doença, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre isso. Hoje a cárie ela é considerada uma doença epidemiológica, que atinge muitas pessoas. Só que para essa doença se instalar, ela é uma doença multifatorial. Primeiro, o que seria isso? Precisa ter o hospedeiro, que seria o dente, a microbiota, a bactéria. Precisa ter também uma dieta cariogênica, que são açúcares, carboidratos fermentáveis, líquidos gaseificados. E também, para tudo isso ocorrer, temos o fator tempo. Tempo daquele alimento estar ali na boca e não ser removido completamente. Daí a bactéria vai ali se decompor esse alimento, gerando gases, e onde que vai perfurar o esmalte do dente. A bactéria vai comer também a dentina, degradar toda a dentina e pode chegar no nervo do dente, gerando uma dor. Olha só. E a cárie, ela é transmissível, doutor Eduardo? A cárie, ela não é transmissível, mas a bactéria, sim, que é o Streptococcus mutans. Um exemplo dessa transmissão são as mães que passam alimentos da boca dela para o bebê. Pode assoprar comida também, esfriar comida assoprando, isso é uma transmissão. O beijo na boca também do bebê vai estar transmitindo essa microbiota precocemente naquela criança que ainda está em formação. Então isso, assim, é transmissível. Certo. E sobre a sensibilidade, doutor Eduardo, como que é esse fator? Se coisas cítricas, elas realmente podem aflorar a sensibilidade do dente ou não? Mayara, tá aí uma pergunta muito interessante. Você acredita que a cada 10 pessoas que vão no consultório, 7 apresentam uma sensibilidade, já se queixam dessa sensibilidade. E é bem desagradável. Os alimentos ácidos, eles causam sim essa sensibilidade. Mas a sensibilidade não é só ligada aos ácidos. Uma restauração mal adaptada causa sensibilidade. A própria cárie causa sensibilidade. Aquelas restaurações pretas, que é o amálgama, possui ligas metálicas. E o metal, ele conduz estímulos térmicos da boca, sejam eles quentes ou frios, para o nervo do dente, dando aquele choque. Existem também aquelas lesões não cariosas, cervicais, bem no pezinho do dente, onde a gengiva estava cobrindo, ela se retrai, é a recessão gengival. Essa causa pode ser pela abfração, que é o dente está tocando de forma errada, um mal posicionado, daí entraria um aparelho ortodôntico para corrigir esse posicionamento correto. E também tem a erosão, que são os alimentos ácidos, suco de limão em jejum, que hoje está muito na moda. Os produtos de academia, um pré-treino, isotônico, eles são bem ácidos. Todas essas erosões aliadas
abrasão, que seria a força na escovação, escova de cerdas duras, vai retrair a gengiva, expondo a raiz do dente, gerando essa sensibilidade. Certo? Sobre força na hora de escovar, doutor Eduardo, é muito comum as pessoas acharem que quanto mais força elas colocarem, mais limpo o dente vai ficar. E isso não é verdade, né? Isso não influencia. Não, é uma crença muito antiga. As pessoas acham que estão escovando como vikings, ali na força, para retirar mesmo a sujeira. Mas não, a sujeira, o biofilme dental, ele sai com a repetição do movimento circular, o zigue-zague também na hora da escovação. Essa repetição do movimento contínuo vai dissolver essa sujeirinha do dente. Não é a força e nem as cerdas duras, né? É sempre as cerdas macias. Certo. Doutor Eduardo, o mau hálito é muito comum, muita gente tem, porém boa parte das pessoas que tem não sabem que tem um mau hálito. O que podem fazer? Bom, o mau hálito também é outra queixa que se apresenta muito no consultório. Existem as balas, os recursos que mascaram o mau hálito, mas o que realmente, de fato, vai remover aquele mau hálito é a gente saber a causa dele. Sim. Uma das causas seria a falta de higienização correta, refluxos gástricos, amidalite, que é a inflamação nas amígdalas, ou aquelas amígdalas que possuem aquele cásium, é um acúmulo de sujeira. Restaurações mal adaptadas, ou aqueles dentes espaçados, onde retém um alimento, a carne do almoço, por exemplo, que não é removida nesses dentes, fica ali por horas, gerando um mau cheiro desagradável. Então, acho assim, tem que procurar um dentista pra gente saber a causa desse mau hálito. Doutor Eduardo, nós recebemos uma pergunta de um telespectador que ele falava que tinha implante, já tinha feito implante nos dentes da frente, e quando ele se alimentava, após, na verdade, terminar de se alimentar, ele sentia o gosto, é como se no dente tivesse armazenado alguma quantidade de comida e ele ficava sentindo um gosto ruim. É normal acontecer em quem tem implante ter essa sensação? Não, não é normal. Talvez essa sensação seria porque a prótese não está bem adaptada, não está bem encaixada junto com a gengiva. Tá entrando alimento ali e tá ficando retido. Daí entra em decomposição esse alimento e gera esse mau cheiro. Então tem que fazer uma tomada radiográfica, ver se está bem adaptado, todos os componentes do implante e tá solucionando esse problema. Certo. Você também, doutor Eduardo, falou sobre uma boa higienização. Como que pode ser feita essa higienização? Uma boa higienização que eu preconizo é escovar os dentes de 3 a 4 vezes ao dia, primeiramente. Sempre tá escovando. Comeu, escovou. Cerdas macias, para não retrair a gengiva, e as cerdas macias entram entre um dente e o outro e limpa bem melhor, fazendo os movimentos repetitivos, com calma, sutileza, não aplicando tanta força. Fio dental é importante usar todo dia, não usar aqueles palitos roliços de madeira, lembrando que esses palitos foram feitos para petiscar e não levar no dente. E usar um uso de antisséptico bucal, de preferência à noite, sem diluir em água, que é uma dica de uma boa higienização bucal. Ok. Doutor Eduardo, quero muito lhe agradecer por estar no nosso programa. Eu tenho certeza que suas dicas aí foram muito importantes para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Mayara. Obrigada. Nada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, te levando muita informação e muita qualidade de vida. E se você aí de casa perdeu alguma de nossas entrevistas, é só entrar no nosso canal no YouTube que lá tem tudo. Portanto, encontro marcado e até o próximo domingo. Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras,
Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC. Com você em cada conquista.